Fala galera, hoje a gente vai falar de um tema bem complexo, que são as ferramentas de Ads. E esse vídeo vai ficar um pouco longo, então eu vou dividir em duas partes. Essa primeira parte a gente vai falar sobre o que está acontecendo no mercado, por que as coisas mudaram e qual vai ser os impactos dessas mudanças para outros mercados como o de influenciadores e tudo mais. E o perigo que a gente está correndo aí dessa mudança, né? Perigo, enfim, algumas empresas vão morrer, outras vão nascer dentro desse ecossistema. Depois da vinheta aí a gente começa, vamos lá. Bom, para falar desse tema, eu acho que precisa de uma grande contextualização antes para a gente conseguir entender. Tem muitos termos, então, editor, eu vou pedir para você, toda vez que eu colocar um termo que é, né, uma sigla, qualquer coisa do tipo, colocar o que é o significado desse termo para conseguir contextualizar melhor. Então vamos lá. No início da internet, lá para os anos 2000 e por aí vai, a internet ela começou a querer criar formas, né? Pessoas dentro da internet começaram a criar formas de conseguir ganhar dinheiro com a internet, né? Principalmente depois do surgimento dos primeiros gateways de pagamento e tal. E um dos primeiros modelos que foram criados na época, né, que todo mundo que viveu essa época aí sabe, são os modelos de banner, tá? Os modelos de banner, eles criaram um modelo muito conhecido como CPC. Tá? O CPC é custo por aquisição de clique, custo por clique, ok? Então, quem compra um banner dentro de um portal, dentro de um site, na prática, o que ele está fazendo é pagar a cada vez que alguém clica, beleza? Vamos manter essa informação. Depois, um outro modelo que se criou também, nessa mesma época, não sei se foi antes ou se foi depois, enfim, mas se criou ali mais ou menos dessa mesma época, é o modelo de CPM. O que é o modelo de CPM? É o custo por 1000 impressões de um determinado anúncio. Então, CPM, eu vou pagar lá, sei lá, R$1 e o meu banner ou a minha propaganda ela vai passar 1000 vezes e aí é cobrado esse valor. Ok, então a gente tem esses dois modelos inicialmente criados, CPM e CPC. Beleza. Quando chegou ali por volta de 2005, 2006, não lembro direito a data, ou um pouquinho antes, nós tivemos o Google investindo pesado nas ferramentas de Ads. E aí, consequentemente, também veio o Facebook e tudo mais. As maiores ferramentas de Ads hoje do mercado é basicamente o Google e o Facebook. E eles utilizam justamente o modelo de CPC e CPM como métricas para cobrar suas campanhas. E nessa época, quando começou, era muito fácil era muito barato, aliás. Era muito barato você ir lá no Google Ads e criar uma campanha e conseguir trazer uma enxurrada de pessoas para dentro do seu site, dentro do seu e-commerce e tal. Então a galera que começou nessa época aí surfou de comprar tráfego barato e levar para dentro do e-commerce, levar para dentro do site. Só que qual é o ponto que começou a ser analisado mais a fundo com relação à compra de mídia, né? A compra de mídia nesses modelos de ads, seja ele sendo feito por meio de um banner de Google Ads aplicado a um outro site terceiro, ou até mesmo a compra de palavras-chave dentro do Google. A métrica que começou a ser muito importante para esses adquirentes, né? Para esses advertisers que compram esse tipo de mídia, é o ROI. O que vem a ser ROI, né? É o retorno sobre o investimento. Então, basicamente, como é que funciona esse cálculo? Vamos supor que eu estou gastando R$1 para 1000 impressões da minha publicidade. Então, dentro dessas 1000 impressões, eu vou gerar uma quantidade X de cliques, de acessos, né, de pessoas entrando dentro do meu site. Desses X pessoas que eu vou trazer para dentro do meu site, eu vou gerar possivelmente um lead, que seria
um cadastro, tá? Lead é uma das métricas possíveis de conversão, né? E no caso de e-commerces, a gente também contabiliza quando que esse lead ele de fato se converte numa venda. Então, o cálculo ele começa a ficar uma métrica de CPM, CPC barra lead conversão. Uma métrica relativamente simples. O próprio Google fornece uma ferramenta que é fácil de fazer esse tipo de análise, que é o Google Analytics, e existem várias outras ferramentas também para você poder fazer esse tipo de análise mais complexa. O que na prática isso se reflete numa estratégia de marketing de um e-commerce, por exemplo? Que você tem que conseguir, dentro de um investimento X, vamos falar, estou colocando 10 mil, eu vou falar números redondos para ficar mais fácil da gente conseguir entender. Se eu estou colocando 10 mil reais de publicidade no Google, o meu ROI ele tem que ser maior do que o dinheiro que eu estou colocando. Isso é, o retorno nas vendas, eu preciso vender mais do que eu estou gastando de dinheiro. Quando a gente fala de varejo, a gente ainda tem uma outra questão, né? Que a gente está falando de margem líquida, né? Ou você precisa lucrar mais do que você está gastando de publicidade, ou você precisa estar gastando a verba publicitária de uma marca para poder estar fazendo essa campanha. Existe muito disso. Por exemplo, a Samsung vai lançar um Galaxy novo. A Samsung ela injeta um capital de marketing para fazer o branding dessa marca, e a loja ela coloca também uma parte desse investimento, né, faz uma cooperação assim, entre as duas marcas para poder potencializar o lançamento dessa marca e tal. Então esse custo de brand, esse custo de marketing compartilhado, vamos dizer assim, ele não está visando tanto o lucro em si, ele está focando mais na propagação, né? E talvez até mesmo num pensamento mais a longo prazo, porque você pode adquirir o lead e esse lead gerar uma conversão futura e tal. E na maior parte do tempo, né, os e-commerces, de uma maneira geral, eles focam muito em produtos com ticket médio alto, porque aí você tem uma chance maior dessa conta fechar, desse ROI fechar. E durante muitos anos o ROI fechou, e eu vou explicar por quê. O motivo de eu estar fazendo esse vídeo, né, foi... Eu estava vendo aqui o Primocast do 201, que é justamente falando o que está acontecendo no varejo brasileiro. E obviamente, como eu tô nesse mercado há mais de 10 anos aí, eu tô colocando minha opinião aqui com relação ao que eu vi o que está acontecendo nos últimos anos, né, e para onde isso está se direcionando, e isso se reflete também para outros segmentos que utilizam ads como ferramentas de marketing make core do negócio, né? Então vamos continuar esse raciocínio, né? Esse racional, e obviamente é puramente a minha opinião com relação ao que está acontecendo, tá, galera? Para ficar bem claro. As empresas de e-commerce, de uma maneira geral, até 2014, por aí, eles seguiam muito nessa batida de aquisição por compra de palavra-chave. Só que, obviamente, que o mecanismo de ads, ele tem duas métricas internas muito importantes. Primeiro é o esforço que a plataforma leva para conseguir impactar um usuário, principalmente quando você está fazendo uma campanha de CPC, porque a plataforma ela vai distribuir aquele conteúdo para uma porrada de gente para gerar um clique, né? Então, quanto mais esforço a plataforma está tendo na distribuição, mais caro fica esse CPC. Uma outra métrica também que é utilizada internamente no algoritmo desses serviços de ads é justamente quantas pessoas estão competindo por aquele mesmo termo, né, aquela mesma exposição. Então, quanto mais players estiverem comprando a mesma palavra-chave, exemplo, se tem uma pessoa querendo comprar o termo smartphone, o bind da campanha, né, o preço
que você vai pagar no CPC ou no CPM é 1. Se tiver 1.000 pessoas querendo comprar a mesma palavra, vira um leilão. O leilão, quem paga mais vai receber mais visualizações primeiro, né? E obviamente que vai encarecendo cada vez mais o preço do Ads. E aí, com a entrada de novos players no mercado, que também são empresas multidepartamentos de fora do Brasil, como é o caso da Shopee, da Amazon, da AliExpress, e até mesmo o fortalecimento do Mercado Livre, tornaram as palavras-chave dos mix principais dos e-commerces, dos principais produtos como smartphone, linha branca, televisão, eletroeletrônica e tudo mais, muito mais caro do que era no começo ali, né? Isso é um ponto que não tem volta, e sua tendência é cada vez piorar mais. Principalmente porque essas empresas de fora, normalmente elas já estão muito bem estabelecidas em outros países, como é o caso da AliExpress e da Amazon. Então eles vêm para o Brasil com uma estratégia de não precisar ter lucro nas operações. Então basicamente o dinheiro que eles ganham é para reinvestimento, né? Então isso bate de frente com as empresas brasileiras que precisam ter lucro na operação, senão elas quebram. E estava tudo bem até então, porque essas empresas estão normalmente no mercado de ações e recebem aportes financeiros frequentes, como aconteceu na casa de B2W, de Magalu, até mesmo Via. Eles conseguem com certa frequência ir a mercado para pedir grana, para poder estruturar melhor suas operações e fazer investimentos em logísticas e tudo mais. Perfeito, não tem nenhum problema. Com o tempo, né, aí a gente vai entrar agora num cenário mais recente, ali, vamos falar de 2020, e como é que as coisas começaram a mudar. Antes da pandemia, a gente já estava vendo algumas movimentações com relação a políticas de privacidade. Vários países no mundo começaram a pressionar essas big techs como Google, Facebook, Apple e tudo mais, a como que essas empresas estão coletando os dados dos usuários e como elas estão trabalhando os seus modelos de retarget. Inclusive no meu site andreferreira.com.br eu fiz uma postagem há um tempo atrás falando sobre fim do retarget e início do metaverso, né? Quando a gente vê o Facebook mudando a sua marca para Meta e começando essa empreitada para tentar engajar um metaverso, na prática o que está acontecendo as empresas de Big Tech que vivem basicamente de informação e venda de publicidade na internet usavam essas informações de consumo para gerar algoritmos mais otimizados e assim consequentemente gerando um ROI positivo para as campanhas, principalmente varejistas que injetam uma grande quantidade de dinheiro no mercado. Começaram a ter que reduzir a quantidade de informações que eles estão coletando, porque começaram a ter uma série de sanções legislativas, né, leis sendo criadas para proteção de dados, como o GDPR, como o LGPD, e ainda começaram a tomar uma série de multas por coleta indevida de informação e tal. Então o que eu sinto nos últimos 4 anos aí todas essas ferramentas tomando, meio que congelando com relação à coleta de dados. Isso tem um impacto direto no algoritmo de ads, porque a segmentação que você faz na compra de uma palavra-chave, principalmente quando a gente está falando de consumo, nós temos um fator tempo. Um exemplo, tá? Para ficar mais claro. Se o meu celular quebrou hoje, caiu no chão, quebrou a tela e tal, eu não posso ficar muito tempo esperando para comprar outro celular, porque eu preciso do celular para trabalhar. Então, a janela de tempo que eu tenho para comprar um outro celular talvez seja 48 horas, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Se eu tiver um celular reserva, eu posso ter um timer um pouquinho maior e tal. Nesse meio tempo, eu preciso fazer essa compra. Eu vou fazer pesquisa para ver os modelos que eu quero, qual é o valor que eu estou disposto a pagar e por aí vai. E é nesse tempo ali que eu tenho que tomar a minha decisão de compra, que eu vou ser bombardeado pelas empresas
para tentar me vender esse celular e no final eu vou escolher uma delas para poder comprar, correto? Aqui no Brasil a gente não tem uma fidelidade a uma marca específica, né? Existem pessoas que obviamente gostam, preferem uma marca ou outra, mas normalmente aqui no Brasil nós temos uma preferência pelo preço, né? O preço e o frete. Quanto menor o preço e quanto menor o frete, muito provavelmente vai ser a sua opção de escolha, independente da brand e da marca, né? A gente não está preocupado se está comprando na Magalu, na Via Varejo, na Casa Bahia. A gente quer saber onde está mais barato e quanto o tempo que vai demorar para esse celular chegar. Então, se você tem uma empresa que está fornecendo um preço legal, com uma entrega rápida e um frete barato ou de graça, né? Provavelmente ela vai estar abocanhando a maior parte dessas vendas de forma mais orgânica, vamos dizer assim, e com o tempo, obviamente, isso tem uma tendência a a fidelizar as pessoas ali. Nos Estados Unidos e na China, por exemplo, não existe essa questão de buscar melhor preço e tal. Normalmente as pessoas já vão direto na Amazon e compram por lá mesmo entre os sellers que tem dentro da Amazon. Enfim. Então, o que acaba acontecendo é que o custo de aquisição desse usuário, o CAC, né, CAC, editor, coloca aí, custo de aquisição de usuário, ele tem aumentado numa proporção muito, muito grande nos últimos 2 anos, com essas sanções que os sistemas de ads estão tendo, com a redução da coleta de dados, o fator tempo ele começou a ser prejudicado. Existem várias iniciativas de leis para proibir, por exemplo, apps que escutam o que você está falando e começam a te mandar propaganda, porque existem muito disso. Então, essa série de sanções elas têm tirado as informações dos algoritmos, tornado o CAC muito maior, a campanha ela demora muito mais para performar, e quando ela performa também o custo, né, do CPC ou do CPM aumenta drasticamente, e aí, consequentemente, o ROI da operação não está fechando mais, e isso tem acontecido, piorado, se intensificado nos últimos 2 anos aí. O varejo ele surfou a pandemia, todo mundo em casa, um aumento considerável do consumo, mas agora o consumo deu uma estagnada e começou a dar uma queda, né? Já tem um tempo, mas essa queda no consumo torna o CAC ainda maior, e aí a gente começa a ver outras métricas entrando na relevância dessas análises das campanhas de marketing, que cara, a gente precisa trabalhar o que a gente tem de público interno. Na minha visão, aí que mora o X da questão com relação a empresas como a Amazon e as varejistas brasileiras, é que o pilar central da Amazon é a recorrência e o tratamento com o seu cliente, né? O service, o programa de fidelidade, frete grátis e tudo mais, que as empresas brasileiras tentam copiar de certa forma, mas não tenha tanta experiência de lidar com esse tipo de modelo de queima de caixa para vamos dizer assim, manter a fidelidade do cliente, né? Que é uma prática que a Amazon já tem uma grande fatia de mercado lá nos Estados Unidos, segundo as informações, inclusive faladas no podcast do Primo Rico, é que 82% das famílias americanas utilizam o serviço de clube de vantagens lá da Amazon Prime, que é uma coisa que é assim, improvável de se ver aqui no Brasil por várias questões, principalmente por questões de entrega, né? Aqui o Brasil tem um problema logístico muito grande, mas enfim, e aí o que a gente tem de cenário, de mudança de cenário, de paradigma, vamos dizer assim, nesses últimos 2 anos? Os e-commerces precisam de fato começar a trabalhar o tratamento que eles têm com os seus clientes, né? Eu brinco que o setor de marketing dessas e-commerces, e eu conheço todos os e-commerces, trabalhei com todos os e-commerces,
Vou reduzir o volume aqui. Todos os e-commerces, o setor de marketing sempre foi um setor que não tinha necessidade de existir no e-commerce até agora, porque era basicamente você rodar a campanha, colocar dinheiro lá e acabou, você não precisava fazer nenhum tipo de trabalho excepcional. E aí o marketing ele tem uma carência de profissionais bons gigantesca. Vou falar assim que 90%, 99% dos varejistas brasileiros que eu conheço, o setor de marketing é muito ruim. Não tem profissionais de excelência que entendem de fato uma análise de BI e tudo mais. Essas meninas não sabem normalmente nem ver o Google Analytics, muito menos um sistema mais aprofundado de CRM ou um BI para poder fazer uma análise de tempo de sessão e tudo mais. Então, assim, é muito generalista, mas até então estava tudo ótimo porque você não precisava saber muita coisa, era só fazer o feijão com arroz que as coisas davam certo, né? Tudo bem. E aí a gente tem outras métricas sendo levadas à tona agora que precisam de uma análise muito mais complexa. Por exemplo, como é que é a sua retenção, como é que é a sua recorrência dentro do e-commerce e tal. E o que eu percebo, de uma maneira geral, mesmo não tendo acesso a essas informações internas de e-commerce, é que as varejistas elas estão passando por um problema sério, porque sempre se pensou em aquisição, mas nunca se pensou em retenção. Os serviços que são prestados no pós-venda dessas lojas são péssima qualidade. Você até tem sites bonitos, performáticos e são atrativos até o momento da sua compra, mas depois que você compra começa o pesadelo, principalmente depois se você tiver algum tipo de problema. E um dos motivos que me leva a crer que esse problema se acentuou é justamente acompanhar como é que está o andamento do reclame aqui dessas lojas, né? De como é que tá as reclamações. Por mais que os varejistas tenham investido em atendimento e tudo mais, mas sempre que eu tive algum tipo de problema com varejista, eu sempre fui muito mal atendido. Eu sempre tive problemas para receber meu dinheiro, uma coisa que é totalmente diferente, por exemplo, quando você tem algum problema no Mercado Livre. O Mercado Livre ele tende a ter um atendimento muito superior a qualquer um dos e-commerces brasileiros. A Amazon é a mesma coisa, né? A Amazon e tal. O AliExpress, também eu já tive alguns problemas com o AliExpress e fui muito bem atendido e tal. Então, assim, no geral, o que acaba acontecendo quando você tem um pós-venda muito ruim e um marketing muito ruim que estava vendo métricas que agora não estão mais satisfazendo o problema, vamos dizer assim, solucionando o problema. Você tem um problema de conseguir fazer a roda girar. Porque se comprar usuários, fazer essa aquisição de recorrência, ela tá ficando cara demais a ponto da liquidez desses investimentos de aquisição ter secado no mercado, e aí a gente vai entrar numa segunda parte ali falando sobre o problema do CAC com relação aos influenciadores, por exemplo. A segunda parte do vídeo eu vou focar exatamente no mercado de influencers e o que está acontecendo com ads do YouTube, por exemplo, tá? Você vê que o trabalho que precisa ser feito internamente dentro desses e-commerce para conseguir gerar valor na base atual, ela não sofre, as equipes de marketing estão sofrendo para conseguir entender esse mecanismo. A quantidade de e-mail que eu tenho recebido nos últimos meses tentando mandar propaganda, e aí o mercado de uma forma geral da internet está extremamente saturado desse tipo de ação de marketing. Eu mesmo, quando eu vejo uma loja me mandando propaganda por e-mail, eu só bloqueio. E o pior ainda é quando eu não tenho cadastro no e-commerce e eu acabo recebendo porque o e-commerce A vendeu a base para o e-commerce B, ou fizeram uma junção e tal, por aí vai, e começa a tentar me impactar de uma forma mais generalista, sem ter o mínimo de inteligência, né? Consumo, ele precisa ter muitas informações, porque consumo ele tem timer. E se você não tem informação de conseguir dar para o usuário, naquele momento que ele precisa, a informação certa,
você corre o risco de ficar gastando, injetando dinheiro em publicidade e isso não se retornar em venda. Te dar um exemplo, né? Dar um exemplo para ficar mais sólido o que eu tô falando. Quem nunca recebeu propaganda de um produto meses depois de já ter comprado? Às vezes você tá conversando com um amigo no bar e fala assim, porra, eu tô pensando em comprar um microfone X. Aí você começa a ser bombardeado de propaganda daquela porra daquele microfone. Você já comprou o microfone, mas continua recebendo porrada de propaganda de várias lojas diferentes com relação àquele microfone que você já comprou. Isso daí são as lojas comprando a aquisição de forma adoidada sem ter o mínimo de inteligência. E é o que era o marketing de e-commerce até 2 anos atrás. Só que aí o cenário mudou de uma forma que os investidores institucionais que estavam na B3 provendo a liquidez para esses e-commerces falaram assim, cara, tô cansado de injetar dinheiro aqui e ver resultados de trimestre cada vez piores. Aí os e-commerces eles falam assim, não, mas a minha estrutura tá bem sólida porque o nosso planejamento é long tail, nosso planejamento é longo prazo, nosso planejamento é centro de distribuição e crédito. Tá, mas só que a brincadeira não é mais essa. A brincadeira é fidelidade. A brincadeira é você conseguir usar a sua base de uma forma muito mais tecnológica e muito mais inteligente do que simplesmente ficar empurrando isso goela abaixo em quantidade para tentar fazer um ROI positivo. Porque essa métrica agora não funciona mais. O mercado não está mais funcionando desse jeito. E o detalhe, as ferramentas que vocês utilizavam para poder fazer a aquisição ou faliram ou estão cobrando um absurdo. Então comprar a AdSense para todo mundo que todas as empresas que viviam de compra de AdSense, o que eu tenho ouvido geral, e eu não estou falando só do mercado de varejo não, estou falando do mercado de games, eu estou falando do mercado de serviços, a compra de ads está se tornando impossível. Se você está no começo da sua trajetória, que você está querendo fazer a aquisição dos seus primeiros clientes, até vale o teste, mas quando você já está consolidado com alguns milhões de usuários e tudo mais, é impossível você conseguir fechar a conta da aquisição. E está cada vez pior, e está cada vez mais caro, cada vez mais lento e tudo mais. Então, na prática, né, os e-commerce estão numa sinuca de bico, porque as ações varejistas caíram em média 80% na bolsa, tirando raríssimas exceções que já tinham focado antes em serviços e recorrência, como é o caso da Pets, por exemplo. A Pets é uma empresa de e-commerce que investiu em serviços e recorrência. Então, todo mês você pode assinar um clube de assinatura e a ração chegar lá na sua casa. Todo mês você pode já ter pré-agendado o serviço de banho e tosse do seu animal. Então, eles trabalharam em cima da base que eles já tinham, eles montaram, melhoraram a logística do negócio, tanto que tem pets em tudo que é canto, né? Abriram muita loja e lojas que ficam relativamente perto para você conseguir levar seu pet lá e conseguir fazer todos os serviços de veterinário e tudo mais. E aí os e-commerces que são mais generalistas e semideuses que estão no alto do Olimpo focando só em distribuição e crédito, estão perdendo a linha de chegar ao ponto de falar assim, vem aqui, faz o nosso carnezinho gostoso, paga 3 vezes o valor do produto, que a gente já pré-aprovou seu crédito, e não é esse o caminho, no meu ponto de vista, para poder fazer essa chave virar. Né? O cliente, ele te odeia muito mais quando ele sabe que ele está sendo enganado. Então você pega um cidadão médio, que antes fazia o carnezinho gostoso e ele começa a entender o quanto que ele está se fudendo nessa operação, ele começa a ter raiva da empresa que está fornecendo esse serviço para ele, a ponto de parar de consumir dentro dessa loja. E a gente teve um fenômeno, né, dentro do período de pandemia, que os e-commerces não pararam para entender. Como a gente estava em casa, né,
muita gente perdeu o emprego e tudo mais, a quantidade de conteúdo financeiro no Brasil começou a aumentar, né? A exposição do afegão médio a informações financeiras, como melhorar o seu financeiro, como, né, os gurus aí de financeiro, como é o caso do Thiago Negro, a Natália Arcuri, eles cresceram muito porque o brasileiro começou a tentar se informar mais com relação a juros, crédito e tudo mais. Então o carnezinho gostoso hoje não desce mais na garganta de boa parte dos usuários de e-commerce. E diferente do que você deve imaginar, né, o cidadão médio que não entende como é que funciona o e-commerce no Brasil, ele não tem maioria de cidadãos normais, assim, vamos dizer assim, porta de loja, né? A maior quantidade de vendas do varejo ainda acontece em meios físicos, dentro de shoppings e lojas físicas. Por quê? Porque basicamente a venda de e-commerce ele acontece em pessoas que têm o ticket médio mais alto de salário e têm acesso a cartão de crédito, porque crédito no Brasil é uma parada muito difícil. Então o próprio CEO da Via Varejo fala, o e-commerce no Brasil ele atende basicamente Zona Sul do Rio, São Paulo, uma parte de São Paulo e Barra da Tijuca. O restante do Brasil, ele basicamente vive de lojas regionais e de e-commerces regionais. Muito difícil você ver, né? Acontece, mas por exemplo, um pessoal do Nordeste comprar numa loja do Sudeste, que vai demorar 10, 15 dias para o produto chegar, e se tiver problema vai ter que ficar esperando uma cara para conseguir receber o dinheiro de volta e tal. Então eles preferem normalmente comprar numa loja local, que ele conhece e que ele vai ali, troca rapidinho se for o caso, mesmo pagando um pouquinho mais, né, do que fazer todo esse translado, vamos dizer assim, até porque o frete para Norte e Nordeste é um absurdo por questões de ICMS e tudo mais. Mas eu vou parar essa primeira parte aqui para continuar no segundo vídeo falando quais são os impactos de toda essa mudança e tudo mais para o mercado de influenciadores, que é um mercado que eu tenho atuado atualmente, não como influencer, né? Mas para quem conhece minha história sabe que eu tenho relacionamento e sociedade com vários influenciadores, então eu tenho procurado soluções para esses caras. Muitos deles têm me procurado para falar assim, cara, meu YouTube não tá me pagando nada, o que eu faço, entendeu? E aí a gente vai comentar um pouco sobre o impacto de todas essas mudanças para o mercado de influenciadores e o que eu vejo para os próximos anos aí, os impactos que vai acabar acontecendo para o marketing digital de uma maneira geral. E aí, se você estiver gostando do conteúdo, se inscreve aí no canal, manda para seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Amanhã já tem o próximo vídeo, você está vendo hoje aqui a primeira parte, a segunda parte vai ser amanhã, porque eu vou estar gravando tudo direto e os editores só vão estar picotando ali para encaixar em 2 vídeos. Valeu? Até amanhã então, hein? Valeu!